Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro, a esta aula introdutória. E hoje nós vamos abordar nosso primeiro conteúdo falando sobre espaço geográfico e as categorias de análises que a geografia tem por uso. E neste momento nós queremos fazer uma apresentação rápida do que será tratado neste primeiro encontro, que seria falar um pouquinho a respeito do conceito da geografia, o que é a geografia, falar um pouco sobre o que é o espaço geográfico, o que é a paisagem, o que é o lugar, território e região. Falando a respeito do conceito de geografia, nós precisamos lembrar que o termo geografia vem do grego, tá? Geo significa terra e grafia significa descrição. Por esta razão, em termos práticos, em termos etimológicos, nós dizemos que a geografia é a descrição da terra. Entretanto, esta definição é bem superficial para o que seria de fato a geografia, como nós vamos ver. Por esta razão, é importante dizer que a geografia, por mais que o seu termo seja descrever a Terra ou descrição da Terra, ela não se limita apenas a descrever o nosso planeta, ela é bem mais complexa e bem mais ampla do que apenas uma descrição superficial do planeta. Precisamos entender que a geografia ela vai analisar a relação do ser humano com a natureza. E aqui nós já temos uma definição mais científica, uma definição mais completa do que seria a geografia. Saindo daquele conceito inicial, a descrição da Terra, e indo para algo que vai mostrar realmente a sua verdadeira essência enquanto ciência. Ela vai compreender as dinâmicas do espaço, analisando as situações do ser humano com a natureza, essas relações existentes entre esses dois grupos. E aqui nós chegamos no objeto de estudo da geografia. Entendido o que é a geografia, nós chegamos agora neste aspecto, que é justamente estudar, tá, a relação entre a sociedade e o meio natural. Por essa razão, por questões científicas, nós dizemos que a geografia é o estudo das relações entre a sociedade e a natureza, ou o meio natural, o meio em que ela habita. Essa relação natureza-ser humano, natureza, vai resultar em um espaço geográfico, que é o que nós vamos ver posteriormente. Então nós vamos perceber que a geografia ela vai investigar os fenômenos naturais em conjunto com os fenômenos humanos para entender esta dinâmica, este espaço, o resultado desse espaço, que de fato é o espaço geográfico. Então, todos os eventos naturais e humanos que estão presentes na superfície terrestre vai ser estudado pela geografia. Entendida essa primeira parte, nós chegamos agora para falar a respeito de fato sobre os conceitos da geografia ou as categorias de análises da geografia. A primeira categoria de análise da geografia nada mais é do que o espaço geográfico, que de fato é o objeto de estudo das ciências geográficas. Por quê? Porque o espaço geográfico ele é o resultado das ações do ser humano sobre o meio natural. É importante nós distinguirmos aqui algumas questões. Primeiro, precisamos saber que existe mais de um espaço. Existe o espaço natural, que é aquele espaço que não foi tocado pelo ser humano, e existe o espaço geográfico, que é o espaço que foi transformado pelo ser humano, que foi modificado pelo ser humano. E agora nós estamos tendo um outro, que é o espaço digital, que está surgindo cada vez mais forte no meio da sociedade contemporânea. Então, entendido essas definições, estamos prontos agora para estudar, para compreender o que seria esse espaço geográfico. Como já falei, o espaço geográfico é o local onde vai ocorrer as relações seres humanos e natureza. E é o resultado dessas relações, como já bem frisei anteriormente, tá certo? Por esta razão, vai ser o principal estudo da geografia. Ainda sobre o espaço geográfico, é importante entender que ele não vai ser homogêneo em todos os locais, por várias razões. Algumas estão listadas aqui no slide. As primeiras razões para que o espaço geográfico não seja homogêneo em todo o mundo, os diferentes ambientes naturais que cada população ocupa, cada grupo social ocupam. Também os diferentes grupos sociais que ocupam aquele lugar, tá certo? Os diferentes níveis tecnológicos de cada grupo social para fazer uso do espaço a qual eles também habitam.
as diferentes crenças culturais e as diferentes espaços produzidos, ou seja, os diferentes espaços produzidos a partir das relações existentes com a natureza do ser humano. Compreendido isso, que as relações sociedade e natureza não acontecem de maneira homogênea em todos os lugares do mundo, devido a estas diferenças existentes que já foi listada, é importante dizer que o espaço geográfico ele precisa ser estudado com muita minúcia, tá certo? É por esta razão que, para além do espaço geográfico, a geografia se utiliza de outras categorias para compreender melhor o espaço em sua totalidade. Uma vez entendido o que é o espaço geográfico, chegamos agora para falar a respeito da paisagem. E o que é a paisagem? A paisagem é tudo aquilo que podemos perceber, que podemos sentir pelos nossos sentidos, tá certo? É o que vemos, é o que ouvimos, é o que sentimos no espaço. A paisagem ela pode ser tanto natural, ou seja, não teve nenhuma ação do ser humano, como também ela pode ser cultural ou humanizada, é quando o ser humano ali transformou aquela paisagem. Muitas das vezes nós temos uma noção de paisagem apenas aquilo que é bonito, mas não, tudo é uma paisagem. A paisagem ela também vai deixar marcas ao longo da história que para os geógrafos e para os historiadores é fundamental para a compreensão de cada época e também entender como as coisas vão se transformando. Nós chamamos de rugas históricas, né? A rugosidade da história ou a rugosidade na paisagem. As paisagens vai deixando marcas ao longo do tempo, as transformações vão acontecendo e essas transformações, essas marcas que vão sendo deixadas, fica mais fácil para aqueles que estão estudando compreender as mudanças existentes naquele espaço. Então, a paisagem é outra categoria de análise da geografia. Como eu falei, existem dois tipos de paisagem. A natural, aquela onde vai ser preservada a maior parte dos aspectos naturais, aonde o ser humano não tocou, e também a cultural, onde vai existir aqui uma mistura dos elementos tanto naturais como humanizados, porque o homem foi tocando ao longo do tempo naquela paisagem e foi a transformando. Vamos agora para falar a respeito do lugar. E o lugar nada mais é do que o espaço vivido no cotidiano. É o espaço habitado, é onde nós estamos diariamente e construímos ao longo do tempo algum tipo de vínculo, de relação afetiva com aquele ambiente. Eu coloco aqui algumas imagens para vocês perceberem. Por exemplo, eu coloco aqui a imagem de uma senhora com a sua avó, eu coloco aqui a imagem de umas crianças jogando bola, tá? A rua de uma casa, porque tudo isso faz parte do nosso dia a dia. A família, o próprio colégio, onde nós criamos vínculo, nós nos sentimos pertencentes àquele ambiente. E isso cria em nós o desejo de estar naquele lugar, cria em nós o sentimento de pertencimento, de identidade. Nós nos sentimos agradável de estar ali. Por esta razão, o lugar é o ambiente onde é criado os vínculos, as relações. Percebam, por exemplo, que no primeiro dia de aula, um aluno novato em um colégio, ele vai se sentir um pouco deslocado. Ele não vai se sentir pertencente àquele ambiente porque ele chegou naquele momento. Mas um aluno veterano, por exemplo, ele vai chegar, vai conversar com um professor, vai conversar com outro, ele vai se sentir à vontade, ele não vai se sentir tímido, porque ali é o lugar dele, é onde ele habita, é onde ele se sente parte daquele grupo. Este é o lugar. Falando agora a respeito do território. O território é o espaço marcado por poder e controle, vai estar relacionado à dominação política, econômica ou social. Vai possuir limites claros. O território é onde acontecem as relações de poder. É onde vai ter leis e é onde estas leis precisam ser cumpridas e obedecidas. Por exemplo, nós temos o território brasileiro, o Brasil. Este território ele é dominado pelo governo federal, pela União, onde existem leis claras para nós que somos brasileiros, que estamos sujeitos a essa lei. Aqui é um exemplo no geral, mas também nós temos os estados que têm as suas leis claras e os seus governadores. Nós temos também os municípios que têm as suas leis claras e também os seus governadores. Então, o território é onde vai acontecer esta relação de poder, onde tem alguém que detém o poder e tem as outras pessoas que estão ali obedecendo, submisso àquele poder.
E agora vamos falar um pouquinho sobre região. O que é a região? Região é uma área com características semelhantes. Ela vai ser utilizada para facilitar estudos, organizar áreas, planejamentos sociais, planejamento urbano. A região ela pode ser dividida por clima, economia, cultura, política, entre outros aspectos. Por exemplo, eu destaco aqui neste mapa a região do Nordeste, aonde eu estou neste momento, Alagoas. Então, a região do Nordeste é caracterizada por ser uma região por causa do clima, por causa da economia, por causa da cultura. Então os estados que estão dentro do Nordeste vai ter essas características iguais. E qual é a importância das categorias geográficas? Primeiro, elas vão facilitar, tá, a análise do espaço. Elas vão também ajudar a interpretar a realidade como um todo, tá? Elas são fundamentais para você, estudante do Enem, compreender o que a prova está pedindo, principalmente na área das ciências sociais, tá certo? Ela é importante também porque permitem a leitura crítica do mundo. Então, nós vamos perceber que cada categoria geográfica ela tem uma possibilidade de entender o mundo. Com o espaço geográfico, nós entendemos as relações. Com o lugar, nós entendemos ali o sentimento das pessoas que estão naquele ambiente. Então, nós começamos a olhar para determinados grupos sociais que habitam determinados ambientes, lugares, e enxergar de fato a dor deles de estar perdendo o seu lugar. Nós vamos enxergar a paisagem como aquela que nos ajuda a entender as transformações ao longo do tempo. Nós vamos enxergar também o território como uma relação de poder. Um grupo domina, mas outro grupo pode chegar, dominar e agora se tornar dono daquele território. Logo, um novo governo vai ser instalado ali naquele lugar. Então, por esta razão, é importante compreender as categorias de análise da geografia para dar prosseguimento aos nossos estudos geográficos aqui neste curso. Nós vamos falar sobre o que importa. Categorias de análise da geografia no Enem, como acontece? Pois bem, vocês devem saber que o Enem ele é pautado em competências por áreas. E eu trago aqui 5 competências da área das ciências humanas para destacarmos alguns elementos que você vai poder ver a categoria de análise bem explícito aqui nessas competências. A primeira competência diz o seguinte: compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Elementos culturais, aqui nós podemos enxergar a paisagem cultural dentro desse primeiro elemento. A competência 2, que diz o seguinte: compreender as transformações do espaço geográfico. Então está aqui bem claro já, tá? Compreender as transformações do espaço geográfico como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Então, espaço geográfico está bem nítido aqui na segunda competência do Enem. A terceira competência da área das ciências humanas é compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas. Então aqui nós podemos já enxergar também as regiões que têm essas características sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Podemos enxergar aqui as regiões. A quarta competência diz o seguinte: entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto no processo de produção, desenvolvimento do conhecimento e na vida. Essas transformações técnicas e tecnológicas, elas podem ser entendidas através de imagens, ou seja, a paisagem que vai se transformando ao longo do tempo. A quinta competência diz o seguinte: utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Outra questão também que nós podemos aqui perceber é, novamente, a paisagem. Nessa evolução histórica, também é possível que caia no Enem com algumas imagens e isso fique nítido para que você possa compreender. Outra questão, a competência 6 diz o seguinte: compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Como você pode ver, as 6 competências do Enem estão ligadas diretamente às categorias de análise da geografia. Claramente, elas não vão cair em todos os assuntos, mas todos podem se utilizar da categoria de análise para responder. E diga-se de passagem, não somente em geografia, mas também em história, nós podemos utilizar as categorias de análise para compreender a questão e assim respondê-la.
E agora nós chegamos ao final da nossa primeira aula e vamos agora partir para os exercícios. Nos encontramos na aula 2, resolvendo alguns exercícios a respeito das categorias de análise da geografia.